Se vocês forem até a aula 12 do nosso curso, vocês vão encontrar um fórum sobre ciclos políticos, revoluções, e ali há um texto que é uma explicação, na verdade, que eu fiz a partir da leitura do livro Law and Revolution, do Harold Berman, e que ele explica o conceito de revolução moderna. E é muito interessante como há uma noção muito de ideal de futuro dentro dessas revoluções, de projeto de futuro, de projeto de progresso, de projeto de inovação. Essa é a marca das revoluções modernas, porque o termo revolução ele remete a um conceito físico de ciclo. E é por isso que eu trouxe também a ideia de a gente discutir ciclos políticos. E isso vai ser uma questão fundamental na própria prova, né, na AP2, porque a questão ela envolve trabalhar com um texto que também está na aula 12, que eu sugiro a vocês, que é um texto do Ortega y Gasset, sobre os ciclos políticos e as gerações. Então a proposta é que a gente possa analisar essa relação entre ciclos políticos e gerações etárias, ou seja, as situações que a gente nomeia como revolucionárias, mas pode significar uma noção de revolução natural dentro de um conceito físico de ciclos, de fazer uma revolução, um giro, né? Então, isso é interessante para pensar como certas transformações políticas acontecem mais ou menos dentro de períodos etários. Então, uma geração que entra no poder, uma geração que sai do poder, uma geração que transita, uma geração que entra renovada. De alguma maneira, o colapso que nós tivemos no Brasil do sistema político, sobretudo pela tríade PT, PMDB, PSDB, o colapso do paradigma constitucional de 1988. A gente está vendo aí a desmoralização do Supremo Tribunal Federal, a crise de uma confiabilidade constitucional. Tudo isso corresponde de forma muito aproximada a um ciclo, né? Então a gente pode pensar que isso também tem a ver com uma geração. É uma geração que está fora do eixo, digamos assim, e uma outra geração que entra, né? Isso não necessariamente, por exemplo, é curioso como o conservadorismo no Brasil, por exemplo, a ideologia conservadora, estava praticamente num ostracismo político por 30 anos. Então, ou você tem gente muito nova, ou são pessoas que ficaram 30 anos sem conseguir tocar na política, né? Então é muito curioso esse aspecto. Bom, então eu chamo a atenção para essa discussão, inclusive tem um trecho muito interessante do Ortega y Gasset, que vale a pena até a gente ler, para que isso demarca até essa questão, né, que vai ser abordada, e que é justamente para responder, para explicar um pouco, para dar uma discutida sobre essa relação entre ciclos políticos e gerações etárias, né? Então, eu vou fechar com esse trecho do Ortega y Gasset, que ele diz o seguinte: houve gerações que sentiram uma suficiente homogeneidade entre o recebido e o próprio. Então se vivem épocas cumulativas. Outras vezes se sentiu uma profunda heterogeneidade entre ambos elementos e surgiram épocas eliminatórias e polêmicas. Gerações de combate. Nas primeiras, os novos jovens, solidarizados com os velhos, se sujeitam a eles. Na política, na ciência, nas artes, seguem dirigidos pelos anciões. São tempos de velhos. Nas segundas, ou seja, nessas épocas eliminatórias e polêmicas, como não se trata de conservar e acumular, senão de arrombar e substituir, os velhos são varridos pelos moços. São tempos de jovens, idade de inação e beligerância construtiva, ou seja, há momentos que ele chama de épocas cumulativas, em que se acumula o agregado, um agregado do passado, recente, né, momentâneo, e se produz algo a partir daquilo ali. E há outras épocas disruptivas, né, que são, ele chama de eliminatórias ou polêmicas, em que realmente são de rompimento. Talvez esse burburinho, toda essa tensão que nós vivemos no cotidiano, esteja mais próximo desse momento eliminatório, digamos assim, de transição. E isso nós sentimos no nosso cotidiano político. É mais ou menos essa discussão que a gente chama atenção e vai ser importante para todos vocês.